Hoje eu vou falar sobre essa experiência emocional e como a psicanálise trata a ansiedade. Essa demanda é muito comum e boa parte da procura por análise vem com a queixa da ansiedade. A ansiedade é uma emoção que surge diante da possibilidade do perigo, do risco, da ameaça, e a reação para esses eventos é o medo. Aliás, é o medo do medo. Seja muito bem-vindo ao meu divã. Para você que chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Suelen Barbosa, eu sou psicanalista clínico e eu atuo na área há alguns anos. Eu sou apaixonada por falar sobre a minha profissão e tudo que se refere à saúde mental. E eu sou nordestina. Por favor, ao final desse vídeo, se apresente para mim. Eu vou adorar conhecer você. Me conte nos comentários de onde você está me vendo e se você é uma pessoa ansiosa. Alguns eventos reais que causam ansiedade são compreensíveis. A ansiedade é natural em toda a humanidade. E é bem esperado que você sinta ansiedade seguida de medo diante de uma ameaça de assalto, por exemplo. A ansiedade vem, o medo aparece em seguida, e é quando o seu corpo se prepara para as duas reações do nosso instinto de sobrevivência, luta ou fuga. Mas a ansiedade extrema, sem causas reais, aquela ansiedade que trava, que paralisa, que é muito intensa e é desproporcional, deve ser vista com atenção e com cuidado. A ansiedade patológica é aquela que a pessoa sente sem precisar de um evento real. É aquela que a pessoa imagina a pior das hipóteses, sugere e espera algo muito ruim, catastrofiza tudo, pensa que vai dar errado, termina acreditando nesses pensamentos negativos e sofre por antecipação. Esse tipo de ansiedade, quando é sentida com frequência, precisa ser tratada. E no âmbito da psicanálise, o analista vai explorar conteúdos reprimidos e ocultos do inconsciente. Toda ansiedade excessiva está ligada a elementos não reconhecidos ou não conscientes. Vou usar a história como exemplo de uma paciente que eu atendi logo no início da minha prática clínica e vou chamá-la de Maria. Vamos entender como a ansiedade pode ser desenvolvida e associada a eventos passados, a memórias ou traumas vividos, onde as emoções, medos, desejos e dores estão enraizadas no inconsciente da pessoa. Maria, quando criança, teve uma relação conturbada com um pai muito autoritário, severo, punitivo e ignorante. Maria não teve como expressar toda a raiva que ela sentia por esse pai. Essa raiva ficou reprimida por medo desse pai. Ficou no inconsciente de Maria. E apesar do ódio, da vontade que esse pai sumisse ou morresse, e por ser um sentimento não aceito pelo consciente, mas reconhecer isso para ela mesma nunca foi aceito. Quando adulta, Maria precisa fazer a prova de direção no Detran. Mas, só de pensar, ela fica sem dormir, fica sem comer, ela chora, treme, o coração dela fica acelerado, ela sente muitas náuseas e dor de cabeça. Maria trava por completo. Já é a segunda vez que ela reprova e não sabe como vai conseguir fazer esse teste. Quando analisamos o que de pior pode acontecer ou qual seria o real perigo dessa situação, vemos que seria a reprovação. E fazer uma prova de direção não é algo que coloque a vida de Maria em risco. Se ela reprovasse na prova, que seria o máximo que poderia acontecer nesse caso? E ela poderia refazer a prova. Mas e se ela não tivesse o dinheiro?
ela poderia juntar essa grana novamente e fazer o teste. Ela também não iria morrer por essa causa. Perceba que não faz sentido o porquê de uma pessoa sentir um medo excessivo como esse por esse tipo de evento. É o que evidencia que esse medo não era do objeto da prova de direção. Existia algo por trás daquela ansiedade excessiva. Ao fazer a prova, Maria se depara ao lado de uma figura masculina que julga, observa, examina e reprova. E assim, ela entra em contato com o ódio não reconhecido pelo pai e pelo medo que sentia dele. O teste evoca isso, e isso é o gatilho. Eu questiono Maria em sessão e pergunto em quais momentos ela sentiu essa mesma sensação. E ela para e fica calada por um momento, depois ela relembra. Eu sentia muito medo quando meu pai chegava em casa à noite, no tempo da escola, e o meu pai ficava furioso, me batia, me xingava e eu ficava de castigo uma semana, toda vez que eu tirava notas vermelhas nas provas. E eu pergunto: o que você fazia? Ah, eu chorava e sentia muita raiva dele. Queria que ele sumisse e não voltasse mais. A psicanálise vai ajudar o sujeito a reconhecer e compreender o seu desejo. No caso de Maria, de forma inconsciente, ao fazer a prova, esse sentimento era acionado, o desejo que o pai morresse. A análise é um movimento de associação e conexões de elementos reprimidos. Quando as verdadeiras fontes da ansiedade são reconhecidas, se tornam neutralizadas, e o medo que existia perde a força, se tornam desnecessários. Nunca uma pessoa vai se sentir ansiosa sem antes receber um estímulo externo, que é o gatilho. Eles evocam as ameaças internas e inconscientes. Proteja a sua saúde mental e emocional. O excesso de ansiedade pode se tornar um transtorno sério. Procure ajuda profissional o quanto antes. É assim que a psicanálise trata a ansiedade. Você conhece os seus gatilhos emocionais? Me conta aí nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no meu divã. Até a próxima. Um beijo!